nome é Adriele Ganeu e esse é o canal A Promessa, o Processo e o Propósito. Porque se tem vida, tem celebração. Estamos iniciando mais um vídeo, A Promessa, o Processo e o Propósito. E hoje nós vamos iniciar falando sobre celebração. Eu quero começar lendo com vocês hoje em 1 Samuel 1,18, que diz assim: E foi-se a mulher pelo seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Esse versículo, na verdade, ele fala sobre Ana, a mãe de Samuel. Ana, ela não podia engravidar, ela era estéril, e ela se sentia muito humilhada, ela chorava muito, ela estava muito triste, e ela foi-se a orar nos pés do Senhor. E ela chorou tanto e ela se prostrou nos pés do Senhor, abrindo seu coração, que o profeta Eli até achou que ela estava embriagada, que ela estava bêbada, e se foi falar com ela. Quando ele foi falar com ela, ela disse: Não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou abrindo o meu coração para que o Senhor veja a humilhação da sua serva e possa me conceder um filho homem. Nesse momento, ele fala para ela que vai em paz, que o Senhor possa conceder realmente o desejo que está no seu coração, e ora ali por ela naquele momento. E ela vai para casa. Ana, naquele momento que ela vai para casa, que é nesse versículo que a gente acabou de ler, e foi-se a mulher pelo seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quando eu estava refletindo sobre isso, me veio duas coisas muito importantes. Primeiro, Ana, quando ela se levantou, o ato de comer, ela ali no texto anteriormente fala que ela não comia. Até o seu marido ainda indagou e falava assim: por que não come, Ana? Será que apenas eu não te basta? E então, assim, Ana, ela estava tão triste que ela não comia. E ali esse ato de comer, esse ato onde o seu semblante muda, já mostra a celebração de Ana iniciando. Ela não estava grávida, ela ainda não tinha concebido um filho, mas ela tinha fé. E a fé de Ana bastou para que essa celebração fosse o suficiente em seu coração. Só que Ana, ela não simplesmente celebrou. Ana, ela fez o processo. Ela foi se derramar no lugar correto. Ela foi pedir na fonte. Ana se derramou tanto, ela abriu tanto o seu coração para Deus, que foi confundida com uma pessoa bêbada. Esse ato de se abrir dessa maneira, de se entregar por completo na presença de Deus, mostra a dependência de Ana. Mostra também o quanto ela sabia que a única pessoa que poderia auxiliá-la, o único capaz de ouvir a sua voz, as suas súplicas e entender o que ela estava passando era Deus. Ela não estava grávida, mas a atitude de Ana ao se levantar, ao comer e mudar o seu semblante, mostra a celebração daquele momento. A fé é a certeza daquilo que ainda não existe. E isso veio no coração de Ana. Isso nos ensina muito. Nos ensina que às vezes nós estamos abrindo o nosso coração primeiramente no lugar errado. E aí a gente entra num ciclo vicioso de reclamação. E essa reclamação, ela vai na contramão da celebração. Porque quando nós estamos reclamando, clamar a Deus, quando a gente clama a Deus, quando a gente celebra, quando a gente louva, porque a celebração é um louvor a Deus. É uma vida onde a gente passa em louvor ao nosso Pai. Quando a gente reclama, é como se essa celebração, ao invés dela chegar ao céu, ela volta. Como se esse peso ele ficasse aqui. Quando nós damos sequência, nós vemos ali em 1 Samuel 19, que diz, e lembrando-se o Senhor de Ana, ela concebeu. E lembrando-se o Senhor de Ana. E essa parte do lembrando-se o Senhor fez pensar muito. O que faz o Senhor lembrar de você? Faz o Senhor lembrar de mim? Será que o Senhor se lembra de mim, de uma pessoa que está celebrando? Quando o Senhor se lembra de mim, Ele está lembrando de uma pessoa que tem fé, de uma pessoa que acredita no propósito, que acredita na promessa, na sua palavra. Será que é assim que o Senhor está se lembrando de mim?
Será que são esses os frutos que eu estou entregando para o Senhor? Ou será que, na verdade, a única coisa que eu entrego é uma reclamação, murmuração, gritos, contendas? E aonde que eu entrego isso? Eu entrego isso na minha casa. Muitas vezes a gente acha que os nossos maiores frutos são externos. São para as pessoas, ajudando outras pessoas, dentro da igreja, em ministérios. Mas os nossos frutos, assim como diz, né, o fruto do Espírito é. Aí ali começa a mansidão, domínio próprio. Quando eu sou mansa e humilde de coração na minha casa, é um fruto que eu estou entregando para o Senhor. Domínio próprio, quando eu escolho renunciar à minha carne. Quando eu escolho matar essa natureza adâmica todos os dias, eu estou entregando uma celebração para o Senhor. Meu coração, ele tem se voltado para isso. É aquela palavra que adianta ganhar o mundo e perder a tua casa. Nós somos tão bons lá fora, mas quem realmente sabe quem somos, os frutos que damos, aonde que está o nosso caráter, o quanto ele já melhorou em Deus, é a nossa casa. É o quanto nos dedicamos através do fruto do Espírito na nossa casa. E como que nós vamos ter o fruto do Espírito se nós não praticamos, se nós não buscamos na fonte? Porque a única maneira de conseguirmos os frutos do Espírito é estando ligados ao Espírito, é estar fortalecendo o Espírito, matando diariamente a nossa carne. Quando a gente fala de celebração, eu estava pensando o que eu iria escolher como testemunho sobre a parte da celebração. E essa semana eu estava numa ligação de vídeo com uma amiga muito querida e ela viu no fundo a minha parede toda riscada. Eu tenho uma parte aqui de uma parede da minha casa que está toda riscada, o quarto do Benjamin todo riscado. E ela falou assim, essa obra de arte aí? Eu falei, pois é, o Benjamin decorou toda a minha casa. Eu falei pra ela, eu falei assim, amiga, eu orei tanto pra Deus, o Benjamin conseguir segurar no lápis, porque ele não conseguia ter aquela pega, ele não conseguia pegar o lápis. Imagina uma criança que ela segurava o lápis, ela tinha uma folha em branco na mão. Ela parecia riscar, mas a folha continuava em branco, porque ela não tinha força o suficiente para que aquele risco aparecesse na folha. Então, quantas e quantas vezes a gente não orou para o Benjamin? Ele vai segurar, ele vai escrever, ele vai pintar e vai ser lindo. Você acha mesmo que quando esse momento chegou, eu celebrei? As minhas paredes são riscadas, porque a minha parede, quando eu olho para ela diariamente, ela é uma pedra de memória na minha vida. A minha parede me mostra o resultado da minha oração. E às vezes a gente esquece de prestar atenção nos pequenos detalhes, né? Na celebração diária. Naquele momento nós celebramos juntos, nós agradecemos juntos, nós glorificamos juntos ao Senhor. E isso nós não podemos permitir que o inimigo roube a nossa celebração. Se a gente está ligado às coisas da carne, a gente ficaria preocupado apenas com uma parede limpa. A gente ficaria preocupado apenas com, meu Deus, ele está riscando a parede, eu preciso brigar, eu preciso... E aí a gente volta naquele lugar de matar a nossa celebração. Hoje ele entende que não pode rabiscar a parede, mas aquele momento não era sobre rabiscar a parede. Era sobre um processo sendo cumprido. Era sobre o Senhor falando, olha filha, eu tô fazendo. E toda vez que eu tô aqui, mesmo gravando esse vídeo e olhando pra minha parede riscada, ela é a minha pedra de memória. O Senhor tá vivo. O Senhor tá fazendo. E todas as coisas estão cooperando para o meu bem. Porque o Senhor é fiel. E eu quero te incentivar essa semana. Eu quero poder ouvir de vocês, inclusive. Eu quero que vocês possam colocar nos comentários. Celebre. Coloque para que a gente celebre junto. Se for através da dança, se for através do louvor, se for um grito, se for um abraço, se for uma festa, se for um jantar.
O que você achar necessário no processo da sua celebração, faça, mas celebre o Senhor. Celebre os processos, celebre as vitórias, celebre as conquistas. Apenas celebre. Parece algo tão simples, mas ele riscou uma parede. Você está celebrando o Senhor por um risco na sua parede. Né? Tem muitas pessoas que falavam assim, eu já estaria surtando. Ver a parede riscada. Mas não é sobre isso. A gente está olhando muito as pessoas, os processos do Senhor com olhos da carne. E aí a gente perde a celebração quando a gente olha os processos com os olhos da carne. Tente olhar com os olhos do Espírito. Tente ver como o Senhor vê. Celebre os processos. Olhe para cada canto da sua casa. Preste atenção nos pequenos detalhes do que o Senhor tem feito diariamente na sua vida. Vamos celebrar. Celebra as pequenas conquistas dos seus filhos, as suas pequenas conquistas. O que você fez diferente? O que foi difícil para você essa semana que ainda assim você foi? Você cumpriu, você venceu, você está aqui. Você acordou. Celebre ao Senhor. Tenha isso como cultura, que é a celebração. Ela é capaz de mudar um ambiente. Ela é capaz de fazer o Senhor lembrar de você. É isso que eu quero. Eu quero ser lembrada pela celebração. Eu quero ser lembrada por ser aquela mulher que celebra. Eu falo para o Senhor, Senhor, eu quero que toda vez que alguém receber uma boa notícia, eu falo, eu vou ligar para Adriele. Eu quero celebrar. Eu quero alguém que celebre comigo. Eu quero alguém que comemore comigo. Eu quero que a gente venha trazer isso novamente. A gente luta tanto em oração. Às vezes a gente pede, se rasga e fala, Senhor, eu quero, eu preciso. E na hora que a gente conquista, que bom, legal, obrigada, Senhor. A celebração não tem sido nem na mesma medida que a gente está pedindo. Nós damos o valor mais para o processo às vezes, de pedir para o Senhor, de eu preciso, e não celebra, não louva. Tem levado uma vida onde eu peço, tá bom. Eu peço, tá bom. Eu peço, eu preciso. Mas é a celebração, é a gratidão. Precisamos ser gratos ao Senhor. Ser gratos pelo processo do Senhor. Então que essa semana nós possamos ser gratas. Que essa semana nós possamos celebrar. Celebra. Se necessário, dança. Coloca um louvor e dança. Canta. Se ajoelha. O que você achar que é a sua essência de celebração. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Utilize a sua essência de celebração e celebre. Fala para tua alma essa semana. Aquieta-te. Aquieta-te. Eu vou celebrar. Você tá, eu tô ansiosa, eu tô triste. Aquieta-te. Eu vou celebrar. Porque tá muito difícil, eu tô estressada. Aquieta-te. Eu vou celebrar. Na hora que vir os sentimentos da alma, olha para ela e diga, aquieta-te. Eu vou celebrar. Muito obrigada. E que essa semana você possa celebrar. Venha celebrar comigo. Celebre na tua casa. Comenta nos comentários para que eu possa celebrar com você. Eu quero celebrar com você, eu quero orar por você. Estamos aqui para que essa celebração, ela nunca morra em nossos corações. Porque onde há vida, há celebração.